Fala, turminha! Vamos começar então a nossa aula de português? Ainda na apostila da letra A, abra na página 80, o 8 e o 0. Hoje nós vamos fazer algumas atividades aí diferentes e uma delas, da página 80, está assim: plural de palavras terminada em an, que é o A com tiozinho, e ão, é o A, o O e o tio. Antes de começar, você aí se lembra o que é plural? Sim, não? Se você não lembra, vamos relembrar. Plural são as palavras que se referem a duas coisas ou mais, né? Então, por exemplo, assim, quando eu tô falando de uma coisa só, eu vou falar que essa coisa, que é uma só, está no singular. Por exemplo, uma menina, um menino, uma escola, um professor. Sempre que eu tô falando de uma coisa ou uma pessoa, eu estou falando no singular, tá bom? Quando eu estou falando de duas coisas ou mais, aí sim é no plural. Por exemplo, duas meninas, três meninas, 5 meninas, 15 meninos. Eu tô falando de vários, então, plural. Ou posso falar de objetos também. 10 lápis, é no plural. Ou de lugares. Algumas escolas, eu tô falando de várias. Se eu estou falando de duas ou mais, é no plural. A gente já sabe que a maioria das palavras basta colocar o S no final, né? Para tornar essa palavra plural. Por exemplo, plural de menina é meninas. Só colocar o S no final. O plural de escola, escolas. Põe o S lá no final que já vira plural. O plural de mulher, mulheres. Olha só, aí não é só pôr o S, você tem que pôr o E e o S, mulheres. Plural de homem, homens. Então, troca o M pelo N e coloca o Szinho lá no final, tá? Algumas palavras que terminam com an ou ão, veja aí na sua apostila, o an é o A com tiozinho e o ão é o A, o O e o tio. Vamos ver. Número 1. Leia a frase a seguir e passe a palavra destacada para o plural. Plural é quando eu tô falando mais de uma, né? Duas ou mais. Aliás, eu também tenho uma coleção de sonhos bonitos. Lembra da história O Diário da Serafina? Ela fala, eu também tenho uma coleção de sonhos bonitos. Então, vamos ver na lousinha comigo. Então, veja bem, ó. A palavra coleção se escreve assim, coleção. Olha essa sílaba. São é o C cedilha, o A com tiozinho em cima e o O, certo? Coleção. Se fosse trocar essa palavra coleção por uma palavra no plural, ou seja, mais de uma coleção, nós teríamos que escrever coleções, tá? Eu tenho uma coleção, a minha amiga tem duas coleções. Então, plural de coleção é coleções. Então, nessa linha que está logo abaixo aí desse quadro amarelo, você já pode escrever coleções, tá bom? Aqui nessa linhazinha. Então, embaixo da linha tá escrito assim, acompanha comigo. Para formar o plural de palavras terminada em an, com A e o tio, basta acrescentar a letra S no final da palavra, que nem na palavra que está aí, fã. Se você colocar o S, vai ficar fãs. Então, quando termina só com A e o tio, é só colocar o S. Eu vou mostrar na lousa alguns exemplos. Então, veja bem, ó. Eu coloquei aqui na lousa alguns exemplos de palavras que terminam com an. Esse som an é o A e o tio em cima. Lembra que quando tem o A e o N na frente faz an.
mas é um som mais alongado, tá? Agora só, fã, plural de fã, fãs, só colocar o S no final. Rã, lembra que rã é o feminino do sapo, né? Rã é o singular, qual é o plural? Rãs, só colocar o S no final. Vilã, vilã é o feminino do quê? De vilão. Uma vilã, duas vilãs. Só acrescentar o S no final para virar plural, tá? Aqui, ó, maçã. Tá vendo que só tem o A com um tiozinho em cima? O plural de maçã é maçãs. Só coloquei o Szinho no final. E aqui na última, anã. Anã é o feminino do quê? De anão, né? Então, uma anã, duas anãs. Olha aqui, só acrescentar o S no final. Então, quando uma palavra terminar com an, ou seja, o A e o tio, para torná-la uma palavra no plural, é só você colocar a letrinha S, tá bom? Agora eu vou continuar aqui a explicação, ó. Presta atenção e acompanha na sua apostila. Já o plural de palavras terminadas com as letras ão, que é o A, o O e o tio em cima do A, pode ser realizado de diferentes maneiras. Observe o quadro. Então, agora não é só colocar o S no final, não. Pode mudar algumas coisas. Veja na sua apostila aí, tá bom? Não vou ficar mostrando a minha porque não aparece bem na imagem. Singular, irmão, é a primeira palavra. E o plural de irmão é irmãos. Então, aí sim foi só colocar o S no final. Terminou com ão, certo? A, o, tio. Irmãos, só colocou o S. Agora veja embaixo, a segunda linha, avião. Avião, eu tô falando de um só, então, singular. O plural de avião é aviões. Aviões. Veja que agora tá o tio, o E e o S, ó. Aviões. Certo? Então, olha como mudou as letrinhas aí. Depois, alemão. Alemão é no singular, que eu tô falando de um só. O plural, alemães. Alemães, é o plural, tô falando de vários. Então, tive que mudar algumas letras, certo? Isso é algo, turma, que não tem como você aprender todas as palavras agora. É com o decorrer do tempo, conforme você vai tendo mais contato com novas palavras, mais contato com a leitura, com a escrita, e cada vez mais você vai aprendendo a escrever melhor, a ler melhor. Mas essa atividade é muito importante para você ter uma noção sobre isso agora, tudo bem? Que nem todas as palavras, no plural, é só colocar o S, nem todas, algumas tem que mudar as letrinhas no final, como no caso, avião, aviões, alemão, alemães. E você vai ver isso agora no exercício 2. Vamos lá? Observe estas figuras e escreva o nome delas no plural. Então, aqui tem duas o quê? Maçãs. Escreva aí, maçãs, com S no final. E ao lado tem dois o quê? Balões? Dois balões. Eu vou colocando na lousa com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu falo uma maçã e duas maçãs. Só colocar o S. Um balão, dois balões, tá? O plural de balões, de balão, balões. Um pão e dois pães. Pode escrevendo, tá? Um leão mais dois leões, certo? Uma mão e duas mãos. Só coloquei o S no final. Uma rã, duas rãs. Só colocar o S, certo? Então, vejam que algumas palavras é só pôr S no final para torná-la plural, né? E outras tem que mudar as letrinhas. Imagina a palavra leão. Leão. O plural é leões. Tá vendo como muda as letras? Então, terminando essa, você tem que pausar o vídeo para ir fazendo, tá? Aqui abaixo tem uma curiosidade. Acompanha comigo. Algumas palavras terminadas em ão
podem ter mais de uma forma correta de plural. Por exemplo, vilão. Vilão, o plural pode ser vilãos, vilões ou vilãs, tá bom? É uma curiosidade, nem sempre a palavra vai ter só um plural correto, pode ter mais de uma forma, mas isso não acontece com todas as palavras. Bom, agora que nós já vimos aí um pouquinho das palavras no singular e no plural, vamos na página 84, 8 e o 4, é essa aqui, tá bom? Turma, só gostaria de ressaltar que esses conteúdos nós vamos rever quando retornarmos das férias, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que às vezes olhando na videoaula, nossa, é difícil, não deu tempo, eu entendo. Quando retornarmos, nós vamos fazer uma revisão para lembrar isso e tirar as dúvidas que ficaram, tudo bem? Mas sempre lembre, se você não está entendendo, se você está com dificuldade, me escreve no chat, tá bom? Eu sempre vou estar ali para ajudar no que for possível, tá? Então, na página 84 de português, agora nós vamos aprender o que são palavras primitivas e as palavras derivadas. Então, antes de eu começar aí os exercícios, eu quero dar uma explicaçãozinha bem rápida. Primitivo é algo antigo, certo? Os homens das cavernas tinham costumes primitivos, eles faziam coisas primitivas, certo? Que nem comer carne crua, que mais que eles faziam? Acendiam ali a fogueira com as próprias mãos. Então, eram costumes primitivos, antigos, certo? Raiz, vamos dizer assim. Já derivados são as palavras que vêm do primitivo. Por exemplo, o fogão. O fogão, para os homens das cavernas, é uma tecnologia e tanto, né? O fogão, ele derivou do quê? Da fogueira. A fogueira é algo primitivo. O fogão não, ele é derivado da fogueira, porque ele veio da ideia o fogão, ele veio da ideia da fogueira, que foi descoberto lá pelos homens das cavernas na pré-história. Então, pensa sempre nisso, o primitivo é algo que veio primeiro, certo? É algo antigo. E derivado é o que veio daquilo. É algo que veio de uma coisa que já existia. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, vamos lá. Exercício número 1. Releia esta frase do Diário Escondido da Serafina. Você imagina que ele pegou uns caixotes de madeira, desmanchou, ajeitou daqui, ajeitou dali e fez uma espécie de toquinha para ser meu esconderijo? Isso aqui é um trechinho aí daquela história, o Diário da Serafina, que eu fiz a leitura para vocês essa semana. Então vejam que a palavra caixotes, ela está em negrito, né? Ela está destacado aí nesse trecho. Letra A. A palavra destacada no trecho ela se relaciona com qual palavra? Caixote. Caixote está relacionado com carta, com caixa ou com xarope? Caixote está relacionada com caixa. Marca o X na palavra caixa. Com o auxílio dos colegas, diga outras palavras que parecem ter relação com essas duas. Então, vamos pensar em outras palavras que parece que foi retirada da palavra caixa. A gente já sabe uma, caixote, certo? Então, veja bem, eu coloquei aqui na lousa a palavra caixa, que é uma palavra primitiva. E da palavra caixa, nós conseguimos formar outras, que são as derivadas. Por exemplo, caixote, encaixe, caixão, encaixar, caixeta. Todas essas palavras são primitivas da palavra caixa. Ou seja, a palavra caixa é uma palavra primitiva e essas outras são derivadas, desculpem. Todas essas são derivadas dessa palavrinha aqui. É que nem, deixa eu pensar, leite. Pensa na palavra leite. Essa é uma palavra primitiva que dela dá para tirar várias outras, que são as derivadas. Por exemplo, leiteira é uma palavra que vem do leite. Leitoso é outra palavra que vem do leite.
Então, essas palavrinhas, elas são derivadas de uma outra, certo? Deu para entender mais ou menos? Vamos ver aqui, ó, acompanhar essa explicação que tá dando a apostila. Imagine que as palavras formam famílias. Algumas palavras podem ser vistas como mães e outras como as filhas dessas mães. Então, as palavras primitivas são as mães e as derivadas são as filhinhas. Vamos conhecer um pouco mais, ó. Caixa, por exemplo, seria uma palavra mãe, pois é um substantivo primitivo, ou seja, aquele que serve de base para a formação de outras palavras. São substantivos primitivos: gato, pedra, flor e etc. Vamos pensar aí, ó. Caixote, por sua vez, é filha da palavra caixa. É um substantivo derivado, ou seja, ela deriva de uma outra palavra. No caso, caixote é derivada da palavra caixa. Lembra que eu expliquei? São substantivos derivados. Gatinho, gatinho é derivado do gato. Florista, florista é derivado de flor, né? Pedrada, pedrada é uma palavra derivada da palavra pedra, assim como pedrinha, pedregulho, tudo são palavras filhas de uma palavra mãe. Então, palavra mãe nós chamamos de primitivo, substantivo primitivo. As palavras filhas nós chamamos de derivados, são substantivos derivados, tudo bem? Número 2 está assim, ainda na página 84. Releia este trecho do diário de bordo escrito por Sophie Webb. Lembra do diário de bordo, aquele escrito durante a viagem dela para a Antártica? Vamos lá acompanhar a leitura nessa parte em amarelo. É difícil acreditar que vamos embora amanhã. Minha temporada com os pinguins terminou. Olha essa palavra, temporada. Letra A. A palavra destacada deriva de qual outra? Então, temporada é uma palavra derivada de qual? Pensa aí. Temporada, ela é derivada da palavra tempo. Pode escrever na letrinha A, tempo. Porque tempo é uma palavra primitiva, substantivo primitivo, que tem aí as suas palavras filhas, né? Que são as derivadas, como temporada, temporário. Vamos ver, continuar na página 85. Olha só. Letra B. Assinale a palavra que não deriva do mesmo substantivo primitivo indicado na resposta anterior. Então, na resposta anterior, na letrinha A, vocês escreveram a palavra tempo, porque tempo é uma palavra primitiva, uma palavra mãe, base, tá? Agora vocês vão escrever qual que não é derivado de tempo, tá bom? Qual que não tem nada a ver com tempo. Primeira opção, temporão. Temporão tem a ver com tempo, então é da mesma família. Contemporâneo. Contemporâneo é algo novo, algo inovador. Também tem a ver com tempo, é derivada de tempo. Depois aqui, ó, tempero. Tempero tem alguma coisa a ver com tempo? Não, né? Tempero é relacionado à comida. Então, pode já marcar o X em tempero, porque ele não está relacionado à palavra tempo. E por último, temporário. Temporário, sim, ela é uma palavra da família do tempo. Então, ela é derivada da palavra tempo. Tudo bem? Número 3 está assim. Encontre no diagrama palavras derivadas dos substantivos ilustrados a seguir. Lembra que eu já expliquei que substantivo são as palavras que dão nome a tudo que existe? Tudo que existe tem um nome, certo? Seja objeto, seja pessoa, sentimento, lugar, animais, tudo. E esses nomes é justamente o que chamamos de substantivo, tá bom? Essas palavras são conhecidas como substantivos. Então, esses desenhos aqui, cada desenho tem um nome. Milho, casa, sapato, presente, flor, sol, dente, porta.
Esses substantivos, nós podemos dizer que são primitivos. Por quê? O nome dessas palavras são palavras mães, são palavras base. E delas são retiradas outras palavrinhas, que são as derivadas, as palavras filhas. Por exemplo, milho. Qual será uma palavra derivada do milho, que veio da palavra milho? Milharal, milhão, milhozinho, milheiro, tudo isso, certo? Então, aqui nessa cruzadinha, você vai procurar, cruzadinha não, caça palavras. A palavra milharal. Milharal é uma palavra derivada do milho, tudo bem? Pausa o vídeo e procura e pinta com lápis de cor a palavra milharal. Agora que você já encontrou, casa. Você vai procurar, a palavra casa é uma palavra primitiva. Vamos procurar o derivado de casa. Nesse caso, vocês vão encontrar aí a palavra, deixa eu ver, casarão. Casarão é uma palavra derivada de casa. Pinta com lápis de cor, casarão. Depois, sapato. Sapato é uma palavra base, é uma palavra mãe. E o derivado que vocês vão procurar aqui, sapateiro. Sapateiro é uma palavra filha, ou seja, ela é derivada de sapato. Procurem sapateiro, tá bom? Presente, vocês vão procurar aí a palavra presentear. Presentear é derivado de presente, tá bom? Flor, vocês vão procurar no caça-palavras a palavra floral. Floral, eu estou falando rápido, mas para cada palavra você pausa para procurar, tudo bem? Sol, sol é uma palavra primitiva, é uma palavra base. Vocês vão encontrar o derivado de sol, que é ensolarado. Ensolarado, tudo bem? Depois, dente. Dente é uma palavra primitiva, uma palavra base, uma palavra mãe. Procure o derivado de dente aí, que é dentista. Olha só, dentista é uma palavra que veio da palavra dente, ou seja, ela é derivada da palavra dente, tá bom? E por último, porta. Porta é uma palavra primitiva. Derivado de porta, portaria. Procurem no caça-palavras portaria, tá bom? Nós ainda veremos mais sobre esse assunto também. Palavras primitivas e palavras derivadas. Agora, você que já terminou todos os exercícios dessas páginas, pode ir para a página 86. Tá bom? Pessoal, desculpem, a 86 não será hoje, só na próxima aula, tá? Então, 86, 87 e 88 só na nossa próxima aula, não é hoje. Por hoje, nós vamos fazer até a página 85 mesmo, que foi o caça-palavras, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, mas nós ainda vamos conversar um pouco sobre isso. Tchau, tchau e até já!